Nós estamos celebrando Natal, e Natal só é possível porque existia um plano de Deus. Natal é o nascimento de Jesus, é Jesus na terra, é Emanuel, Deus conosco. Mas ele só é possível porque um dia Deus criou um plano para que o Filho dele viesse à terra e pudesse abrir o véu, pudesse nos reconectar com o Pai. Eu estava pensando nessa noite, e noite de festa é uma noite tão gostosa, e eu perguntei para o Espírito Santo de Deus, falei, Senhor, qual que é a palavra que o Senhor quer entregar para esta igreja? Para essas pessoas que vão vir, para as pessoas que nem fazem parte da família viva, mas fazem parte da família de alguém da família viva. E o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, eu quero rapidamente ministrar com você, Isaías capítulo 9, verso 1, diz o seguinte: em tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e Naftali será humilhada, mas no futuro a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz, pois os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tudo multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros, os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimadas, servirão de lenha para o povo, para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Eu li todo o texto para ter um contexto. O povo de Deus, eles estavam tristes. O povo de Deus estava sendo oprimido. Os povos podiam atacar pelo norte, pela parte de cima. Zebulon, Naftali, estava muito aberto, muito liberado para o ataque. Eles estavam se sentindo oprimidos. Existia em algumas áreas já uma opressão do inimigo. E aí vem uma palavra de Deus através do profeta Isaías. Ele fala, olha, eu sei o que vocês estão passando. E o que vocês estão passando tem a ver com as escolhas que vocês fizeram lá atrás. Não tem nada a ver com um castigo que não seja gerado na justiça. Mas esse tempo tem fim. Existe um tempo de trevas, mas ele vai acabar. Existem uns dias difíceis, mas ele está próximo a acabar. Ainda há uma esperança. E nesse contexto, nesse pano de fundo, Isaías vem dizer que Jesus viria. Um menino nasceu, um filho se nos deu, e sobre ele tem um nome que está acima de todo nome, que significa 4 coisas muito especiais: Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E porque ele carrega essas características, porque ele é a essência disso tudo, ele pode destruir o jugo, ele pode tirar o peso dos nossos ombros. Jesus, quando chega à terra, nasce de Maria, é criado por José e por Maria, percorre todo o caminho histórico do judaísmo, participa do templo, é formado como um sacerdote no templo, é chamado de mestre. Mas quando ele vai pregar, quando ele vai falar da palavra do Senhor, uma das coisas que ele diz é: aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendei de mim que eu carrego algo que foi o Pai que me deu. Ele também diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Nós podemos descansar no Senhor. Jugo é direção. Jugo é aquele aparato que você coloca sobre os bois para você guiá-lo. Isso é o jugo que está na Bíblia.
O jugo, a direção de Jesus é uma direção suave. E o seu fardo é um fardo leve. Para você entender que essa palavra tem a ver com Jesus e com o tempo de Jesus na terra, em Mateus capítulo 4, verso 15, diz assim: na terra de Zebulon e Naftali, citando Isaías, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, a luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Quando Jesus ele vai começar o seu ministério, ele usa a passagem de Isaías. Ele fala: olha, aquilo que foi falado lá está se cumprindo aqui. E agora qual que é o próximo passo? Arrependei-vos. Eu queria caminhar para o final da minha palavra dizendo para você o seguinte: arrepender de quê? Jesus estava falando com religiosos, com pessoas tementes da lei. Estava falando com pessoas que viviam nos templos, em oração e até em jejum, dizimistas fiéis. Jesus mesmo disse: vocês dão dízimo até da hortelã do seu quintal. Do que eles deveriam arrepender? Eles sabiam ser bons religiosos, mas eles não tinham aprendido ainda a ser filho de Deus. Muitos de nós nos relacionamos muito bem com a religião. Nós nos relacionamos muito bem com as obrigações religiosas. Nós nos relacionamos muito bem com a agenda, com a escala, com os eventos religiosos, os batismos, os casamentos, os velórios, as cantatas. Mas o que Jesus veio fazer na terra foi te chamar para perto, para que você se relacione com o Pai. Aliás, diz a palavra de Deus que no grande e sublime dia do Senhor, muitos chegarão diante do Pai dizendo: eu fiz muitas coisas, eu curei enfermos, eu expulsei demônios, mas essas pessoas ouvirão do Pai uma triste sentença que diz: eu não vos conheço, eu não sei quem vocês são. E essa palavra não vos conheço, esse termo que é usado, é o mesmo termo que é usado lá quando conta a história de Jesus, que diz o seguinte: José não conheceu Maria, José não teve intimidade com Maria. A mesma palavra está dizendo: eu nunca tive intimidade com você, nós nunca nos relacionamos, você até fez coisas em meu nome, talvez você tenha frequentado uma igreja, frequentado uma religião, foi até fiel a isso, mas você nunca se relacionou comigo. Deixa eu te falar um negócio, querido e querida que está conosco hoje, o que Deus mais quer é se relacionar com você, como um pai que se relaciona com o filho. Deus não está preocupado como você vai fazer isso, propriamente dito. Ele quer saber se você está disposto a receber dele o jugo, a direção. Se você quer ouvi-lo, se você para escutá-lo, se você quer receber no seu coração a direção que vem dele, e talvez se arrepender por nunca ter feito isso. Quantos de nós nunca chegamos para Jesus e falamos: me perdoa, Jesus, o Senhor morreu na cruz, primeiro o Senhor nasceu, talvez Natal seja uma boa oportunidade para isso, né? O Senhor nasceu, o Senhor cresceu, o Senhor trabalhou na terra por mim, o Senhor entregou a sua vida por mim, morreu na cruz e ressuscitou, está junto ao Pai, e eu nunca te perguntei quais são os teus planos para a minha vida. Já perguntou para Deus? Quais são os planos dele para você? Aonde ele te quer? O que ele te quer fazendo? Como ele te quer? Já perguntou para ele? Como que ele quer que você se relacione com ele? Ele é o Senhor. Nós falamos isso tantas vezes, mas de verdade, muitos de nós somos senhores da nossa própria vida, senhores do nosso próprio nariz. E era isso que Jesus estava falando com os religiosos: vocês são senhores de si próprios, fazem o que vocês querem com o pano de fundo da lei, mas tem algo que vocês não têm: vocês não conhecem o amor do Pai, vocês não fazem por amor, vocês fazem por lei. Eu queria desafiar você a pensar nisso hoje, numa cantata tão linda, crianças tão especiais, que estão sendo ensinadas no amor de Cristo, que estão impactando as suas casas e as suas famílias, que estão declarando o seu amor, algo que elas nunca mais vão esquecer, mas talvez eu e você estamos nos esquecendo de quem é Jesus na nossa vida, quem é o Pai na nossa vida. E para terminar,
2 Coríntios 4, versículo 1 diz assim: portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu uma tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistirmos, rejeitando todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos os que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas através do véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Agora nós, mesmo somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro, assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Eu comecei essa palavra dizendo para você que Isaías está dizendo, olha, existe uma treva, existe um tempo difícil. Eu e você sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu e você sabemos que os dias estão ficando cada vez mais estreitos, que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Olhando para essas crianças que estão aqui, existe uma preocupação dentro do nosso peito, do nosso coração. O que será delas? Como serão os próximos dias? O que está preparado para elas? Como nós fazemos para protegê-las, para guardá-las, para dar a elas o melhor? São tempos difíceis, e a Bíblia diz que existe esse tempo, e é hoje. Nós já estamos vivendo tempos difíceis, mas existe uma luz. Jesus é a luz. Nós podemos ouvir a voz dele. Nós só fazemos isso, querido, porque nós temos um compromisso com Jesus e com as nossas crianças. Foi ele mesmo que disse, deixai vir a minhas criancinhas. Talvez você esteja preocupado com tantas coisas, e você está se esquecendo do que é mais importante. Tomara que você não seja um que está cego pelo sistema, e não consegue enxergar uma luz, mas você está tão envolvido com tantas coisas, que você não consegue entender quem é Jesus. Jesus é aquele que, ao ser batizado por João Batista, ser levado ao deserto, ficar 40 dias em jejum, ao sair, se encontrar com Satanás, e Satanás o tentar e dizer, se você está com fome, pega essas pedras, dê uma ordem, transforme em pão e coma, você não é o Filho de Deus? E esse Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Talvez você esteja preocupado com o teu pão, talvez você esteja preocupado com o seu próximo dia, talvez com o seu trabalho de amanhã, mas deixa eu te falar, isso não é tudo. Existe uma palavra que sai da boca de Deus, que devia entrar no seu coração, penetrar sua alma e transformar sua vida. Jesus não cedeu às coisas mais básicas do ser humano. Depois de 40 dias em jejum, tudo que ele queria talvez fosse, como homem, comer. Mas ele não queria comer qualquer pão. Ele não queria ceder às artimanhas do inferno. Ele não queria ser obediente a Satanás. Ele disse, olha, eu até quero pão, mas esse pão não vai saciar a minha fome. Tem um alimento que é fazer a vontade do Pai, que me sacia muito mais. Como está a sua vida? Como está você? O louvor consegue me ajudar? Como está você? Como estão as suas escolhas? Talvez você esteja muito atribulado com tantas coisas nesse final de ano, tantas festas, presentes, tantas comemorações, tantas celebrações, e é bom celebrar, nós amamos celebrar, mas tem algo que precisa penetrar no seu coração profundamente. Os dias são de trevas, mas já raiou uma luz. E essa luz que raiou não é do menino Jesus. O menino Jesus é só o início da história. Essa luz raiou de um menino que se tornou homem, que entregou a vida dele por nós, que morreu por nós, e que ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte e nos levando de encontro ao Pai
se nós o quisermos.